Colossenses 2, a partir do 6 até o verso número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, para nós entendermos esta porção da Escritura Sagrada, entendermos o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos também entender o contexto em que esta igreja vivia. Sabemos que o cristianismo já estava consolidado ali pela pregação do apóstolo Paulo. Paulo saíra e pregara o evangelho, e o Senhor Deus então plantou ali uma igreja, e uma igreja que crescia. O problema é que a esta igreja, grupos e falsos líderes vinham para contaminar o ensino de Cristo. E essa contaminação, veja só, ela vinha de dois lados. Ela vinha tanto dos judeus quanto dos gentios. Gentios e judeus, cada um com a sua filosofia, com a sua vã sutileza, tentavam deturpar o evangelho na vida daqueles irmãos. Por isso que quando olhamos para o capítulo 2, do verso 16 a 19, Paulo aqui de Colossenses, Paulo vai falar exatamente sobre a atuação dos judeus. E os judeus, eles resumiam o seu ensino dizendo o seguinte: não basta apenas crer em Cristo, você também tem que ser circuncidado. Se você não for circuncidado na carne, você não tem parte com Cristo. Este era o misticismo dos judeus, que queriam trazer todas as práticas abolidas em Cristo do passado, nas suas festas dos sábados, nas suas comemorações, na sua visão de mundo. E Paulo então ataca estas pessoas. Mas também existia o misticismo gentio. E o misticismo gentio, que é conhecido hoje como um tipo de gnosticismo, eles diziam o seguinte: eles diziam que a divindade não era uma pessoa, não era um Deus, mas era uma essência, era uma força cósmica. E essa força cósmica, que eles chamavam de pleroma ou plenitude para o português, essa força cósmica, ela se apresentava aos homens por vários daqueles que eles chamavam de eons. Eons eram seres divinos que vinham à terra para revelar essa divindade. E eles então diziam que Cristo, ele não era essencialmente Deus na sua totalidade, mas ele era um eon. Ele veio à terra para apresentar a divindade e inserir as pessoas nesta divindade. É por isso que o autor de Hebreus, ele fala com toda a veemência que Cristo se tornou como homem superior e muito aos anjos, porque existia esse tipo de pregação. Então Cristo, ele era apenas um simples eon ao lado de anjos para revelar este pleroma ou esta plenitude de Deus.
E este misticismo, o que ele fazia? Ele primeiro descaracterizava Deus Pai, porque Deus Pai ele não existe, o que existe é uma essência divina, e também era contra Cristo, porque Cristo não é Deus, ele não é o pleroma, ele não é a divindade plena, mas ele é uma centelha dessa divindade que veio ao mundo para revelar essa força cósmica. E é exatamente isso que Paulo vai combater neste capítulo 2, a partir do verso 6 ao verso 15. Paulo, de uma só vez, ele vai combater tanto o discurso dos gentios, que negavam a Deus e diziam sobre uma força cósmica divina, e que negavam Cristo como Deus, mas Cristo era apenas um eon, um ser espiritual a revelar, juntamente com os anjos, essa divindade, e também os judeus, porque os judeus diziam que você tem que passar pela circuncisão. Se você não passar pela circuncisão física, esqueça, você não tem salvação. Você tem que se tornar um judeu patriota, você tem que se tornar um judeu na sua carne, no seu físico. Você tem que ser primeiro um prosélito, depois se torna um judeu, deve ir ao templo em Jerusalém, obedecer todas as festas, enfim. Paulo vai combater este pensamento. E ele começa a combater falando sobre a necessidade que a igreja tinha de se manter na doutrina do Evangelho. Versos 6 e 7 ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ora, Paulo está dizendo aqui algo muito simples. Ele está dizendo: irmãos, por que vocês estão saindo? Por que vocês estão, por um lado, tentando observar todas essas questões trazidas pelos judeus, por esses falsos judeus, que não tinham nada a ver com o Senhor? E por que vocês agora estão se submetendo a esse cerimonialismo judaico, ou a essa visão mística dos gentios? Interessante que a visão mística dos gentios está aqui do verso 16 ao verso 19 do capítulo 2, não toque naquilo, não case, não use tal substância. Ele diz: não, vocês devem permanecer no Evangelho, vocês devem permanecer em Cristo Jesus. Cristo não pode ser substituído por nada, mas ele deve ser aquele que se torna o maioral, o maior na nossa vida. E Paulo vai dizer isso de várias maneiras. Primeiro ele diz que nós devemos estar sustentados em Cristo, que é a nossa raiz. Ele diz: ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados. Ou seja, Cristo é a rocha. Interessante que esse verbo dá a ideia de uma ação completa. Nós já fomos plantados em Cristo Jesus. Não é um processo ao longo da minha vida, mas é algo que já aconteceu. Vocês estão firmes no Senhor e permaneçam dessa maneira. E ao longo da sua caminhada, que você seja edificado, aperfeiçoando-se nessa edificação, quando ele diz nele radicados e edificados. Interessante, irmãos, aqui, porque o verbo traduzido por radicados, como eu disse, é uma ação completa, ela aconteceu no passado, fomos plantados em Cristo Jesus, mas a palavra edificados, o verbo traz a ideia de uma ação contínua, ou seja, acontece ao longo da minha peregrinação, o que significa dizer que a salvação vem de uma só vez, mas a santificação é de fato uma caminhada com o Senhor. E qual é a nossa base para isto? Como compreender o fato de que Cristo é a raiz e de que Cristo é aquele que nos aperfeiçoa em edificação? Paulo ele vai dizer isso numa frase muito simples: confirmados na fé. O verbo confirmar aqui é um verbo jurídico, usado pelos advogados da época, nos tribunais. Em outras palavras, Paulo traz aqui uma afirmação solene para dizer que nós temos um conjunto de fé. Esta fé aqui
que Paulo nos traz, confirmados na fé, essa fé não é a fé subjetiva, a fé que eu creio para ser salvo, não é esta, mas é o conjunto de fé, é a doutrina, é a teologia, é a minha cristologia, é a minha eclesiologia, é aquilo que eu penso acerca de Deus. E é por isto que, mais uma vez, como sempre temos insistido aqui, a importância de estudar teologia e conhecer de fato o que essa teologia representa para nós. Por isso, Paulo, quando ele fala de conformidade na fé, imediatamente ele diz o quê? Tal como fostes instruídos. Então permaneçam nessa doutrina, permaneçam nesta teologia, tal como nós ensinamos, desenvolvendo no coração gratidão ao Senhor. Por isso ele diz, crescendo em ações de graças. Então veja que a preocupação de Paulo não é outra, senão o fato de que esses irmãos precisavam entender que o Evangelho é suficiente e que não precisava invenções vindas de fora, seja pelo misticismo gentil ou o misticismo judaico, para abrilhantar o Evangelho. Porque esse é o problema, irmãos. Muitas pessoas, elas acham o Evangelho firme, chato, sem sabor. O culto está muito devagar. Eu fui numa igreja tal e tá, todo mundo pula, bate palma, e aí eu vou na minha, é aquela geladeira, né? Parece que eu estou diante de uma pedra de gelo. Cuidado com isso, amados. Cuidado com isto. Porque é exatamente isso que aponta para a porta de entrada para heresias dentro da igreja. E como eu disse, aqueles irmãos lá em Colossos, eles estavam sendo atacados, e esse ataque era contra Cristo. Cristo não é pleno, Cristo não é divino, Cristo é um serzinho espiritual, que vem nos revelar essa divindade. É por isso que Paulo, no verso 8 e 9, ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos, ou seja, esse lixo que está no mundo, e não segundo Cristo. Porque aí no verso 9 ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude. Lembra-se do que eu disse na introdução, que a religião pagã dizia que a divindade, ela era chamada de plenitude, e que não era uma pessoa, mas uma força cósmica, e que Cristo era apenas uma pequena centelha. Paulo diz: não, em Cristo habita toda a plenitude da divindade, Ele é Deus. E é por isso, amados, que isso nos chama a atenção, porque a maneira como nós lidamos com Cristo demonstra o que nós pensamos acerca da sua divindade. Muitos crentes, até com boa intenção, mas tratam Cristo apenas como homem. Então vamos tratá-lo dessa maneira. Um assunto que sempre temos ensinado aqui para os amados e que é polêmico, eu sei que é polêmico: imagens de Jesus. Posso ou não fazer imagens? Mas ele é homem, ele veio à terra, então um ator norte-americano pode representá-lo. Rodrigo Santoro pode representar Cristo, como ele fez no remake do Ben-Hur. Rodrigo Santoro pode, naquele momento, ser visto como o Cristo. Será? De que maneira eu olho para Cristo? Paulo está aqui gritando aos ouvidos daqueles irmãos: Cristo, Ele é superior. Por isso, ele vai falar, já na introdução dessa carta, no capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 20, veja só como Paulo, ele desenvolve aqui dizendo: Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo,
foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, é o eterno, nele tudo subsiste. E Paulo ainda diz: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então vejam que Paulo agora já dá uma direta naquela igreja, dizendo quem é Cristo. Irmãos, nós precisamos também pensar sobre isto. A nossa percepção de Cristo, ela vem segundo a Escritura, ou ela vem de acordo com aquilo que os homens dizem? Não tem nenhum problema. Eu vou ao cinema, assisto lá Ben-Hur, e o Rodrigo Santoro está representando Jesus, mas ali é só uma representação. Ali, irmãs, um artista pinta um homem, loiro, negro, moreno, esse é Jesus. Irmãos, precisamos entender a Cristo não segundo os rudimentos deste mundo, não segundo as sutilezas humanas, mas entender que Cristo é Deus e Ele precisa ser tratado como tal. Ele é a plenitude. E por isso Paulo então ressalta esta obra de Cristo. É o que nós vamos ver do verso 10 ao verso 15. Então este Cristo, ele possui uma obra, e agora Paulo ele transfere a sua crítica dos gentios quanto a esta plenitude divina, os eons, etc. E agora ele vai atacar os judaizantes, os judeus, que diziam: ou você passa pela circuncisão, ou você não tem nada a ver com o Senhor. E é interessante porque Paulo insiste nesta linguagem contra essas religiões falsas. No verso 10 ele diz assim: também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Veja que Paulo ele insiste em mostrar que Cristo é o maior, e que desta maneira devemos agir, nesse aperfeiçoamento do Senhor, nesta obra de Cristo. Por isso, Paulo, quando ele diz, também nele estáis aperfeiçoados, isso significa dizer que estamos presentes diante do Senhor, e isso significa aperfeiçoamento na nossa vida. O aperfeiçoamento não vem de exercícios espirituais estranhos à Escritura. A gente vê muito crente dizendo assim: olha, se você é pastor, já falaram isso para mim há muitos anos. Talvez porque eu era meio gordinho, não é? Então eles achavam que eu não jejuava, coisas desse tipo. Talvez agora, com essa aparência de João Batista, talvez eles mudem de ideia. Mas eles diziam: pastor, se consagre, pastor. Diziam assim para mim, irmão. E eu dizia: mas claro, eu sei que eu tenho que me consagrar. Pois é, pastor, 21 dias de jejum. Faça 21 dias de jejum e oração e se consagre. Eu disse: meu irmão, a minha consagração ela é diária. Não que o jejum não seja bom e benéfico quando aplicado corretamente, não que a oração seja indispensável, não. Mas eu não posso atrelar a minha consagração a uma prática, como se houvesse uma linha direta. Não, ela tem que passar pelo Senhor. Por isso Paulo ele fala: o aperfeiçoamento não vem de buscar misticamente os eons, a Cristo como um eon da plenitude divina, ou ir a Cristo por meio da circuncisão. Ele é suficiente para mim. É exatamente o que Paulo está dizendo. Portanto, é conhecimento de Cristo. E aí então, amados, Paulo vem agora com a sua marreta bendita contra os judaizantes. E ele vai falar agora sobre a circuncisão. Veja como ele desenvolve aqui o seu argumento
inspirado por Deus. Verso 11, nele também, então porque veja, também nele estáis aperfeiçoado. Então ele dá aí mais um murro no estômago desses gentios, desses gregos que acreditavam nesse tipo de gnosticismo. Agora ele vai dar um murro na boca do estômago desses judeus, dizendo: nele também fostes o quê? Circuncidados. Que coisa maravilhosa, irmãos. Porque a pergunta que devemos fazer é: qual é o papel da circuncisão no Velho Testamento? Muitos dirão o seguinte: o papel da circuncisão no Velho Testamento era para o judeu. O judeu só era judeu se ele se circuncidasse. Cristo veio e isso não tem mais nenhuma participação conosco. Eu não tenho nada a ver com circuncisão, eu sou gentio. Será? A resposta é não. Aquela circuncisão física, e a circuncisão ela foi instaurada no Velho Testamento porque havia derramamento de sangue. As crianças aqui presentes, depois em casa, pergunte para o papai e para a mamãe como era feito a circuncisão. Pergunte, papai e mamãe vão explicar para você. Havia derramamento de sangue. Com a vinda de Cristo e o seu derramamento de sangue não era mais necessário, assim como não era mais necessário derramar o sangue do cordeiro para se celebrar a Páscoa, assim como não era mais necessário o derramamento de sangue sobre os cordeiros e touros que eram sacrificados para expiação de pecado. Toda a prática foi abolida, mas o princípio não, irmãos. A circuncisão é de Cristo e aponta para Ele. Por isso, quando Paulo fala sobre circuncisão, diz: esses judeus aí estão colocando caraminhola, estão colocando dúvida na sua mente. Não precisa ir e circuncidar-se fisicamente, não por um exercício espiritual, de jeito nenhum. Vocês já são circuncidados em Cristo Jesus, vocês já são filhos de Abraão, porque se há circuncisão, significa dizer que nós estamos diretamente ligados ao nosso pai Abraão. Por isso a circuncisão não era um rito isolado e que nada tem a ver conosco, mas era um rito que apontava para Cristo e foi substituído, irmãos. É o que Paulo vai dizer no verso 12. Lendo novamente o verso 11: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, como esses judeus querem dizer, mas no despojamento. A palavra despojamento aqui é uma palavra ligada à prática da circuncisão, porque a circuncisão se cortava uma parte do corpo e jogava fora. Essa parte jogada fora representava o pecado retirado de nós. Ele diz: no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está falando para gentios, Paulo está falando para a igreja dos últimos dias, dizendo: vocês foram circuncidados com a circuncisão de Cristo. E a pergunta é: mas como, Paulo? Detalha um pouco mais isto. Como que nós somos circuncidados? Veja como Paulo responde a esta pergunta no verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão foi devidamente substituída pelo batismo. Agora, como entender a circuncisão a partir do Velho Testamento? Porque isso é importante. Por que o Senhor instaurou? Você sabia que a circuncisão, ela apontava para o arrependimento, a regeneração em Cristo, a purificação dos pecados, a justificação de Deus, e apontava para a aliança ou a pactualidade de Deus conosco? Se você quer uma resposta mais direta sobre isto, em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, diz assim: circuncidai, mas não é a carne, isso em Deuteronômio, circuncidai, pois, o vosso coração,
e não mais endureçais a vossa cerviz, ou seja, arrependei-vos. A circuncisão passa a ser símbolo de arrependimento, como está em Jeremias capítulo 4, verso 4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Arrependei-vos. E como que se dá o arrependimento? A linguagem simbólica: circuncidai o vosso coração. Regeneração. A circuncisão apontava para isso. Deuteronômio capítulo 30, verso 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. É a regeneração de Deus e da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Ora, se nós temos aqui o arrependimento e a regeneração do Senhor, nós temos também a purificação dos nossos pecados. Em Isaías 52:1 diz: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Incircunciso aqui é sinônimo de imundícia, por isso os circuncidados, sobretudo no coração, eram purificados pelo Senhor. Ezequiel 44:7 diz: porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Circuncisão apontava para a purificação de Deus na nossa vida quanto aos pecados. E para que não haja nenhuma dúvida, amados, sobre o significado da circuncisão, que não era um significado restrito à nação judaica do Velho Testamento, mas sim para a igreja de Cristo, Paulo em Romanos capítulo 4, de verso 3 ao verso 12, vai falar da justificação do nosso pai Abraão. E o que ele diz ali? Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu, fé. Isso foi imputado para a justiça. Então essa justiça é a justificação do Senhor. Agora Paulo vai desenvolver dizendo: ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, ou seja, para a justificação. Como, pois, lhe foi atribuída? Preste atenção, irmãos. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ponto. Paulo diz: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, da justificação pela fé que teve quando ainda é incircunciso, para ser o pai de todos os que creem, não só os judeus que nasciam lá em Israel, mas todos os que creem, embora não circuncidados, e aqui obviamente fisicamente, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo está escrevendo para os romanos, ele não está escrevendo para Jerusalém, para os judeus, ele está escrevendo para os gentios. A circuncisão foi um sinal
da justificação pela fé. Abraão creu, ele era adulto, ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, para a justificação. Aí Deus diz assim: agora circuncide você e toda a sua casa, e todos os seus descendentes serão circuncidados. Por isso nós somos circuncidados, porque somos filhos de Abraão, mas não mais a circuncisão da carne, que foi abolida em Cristo, mas a circuncisão de Cristo, que se dá no nosso coração, porque a circuncisão, ela aponta para a aliança do Senhor com o seu povo. Por isso Estevão, em Atos capítulo 7, verso 8, ele diz: então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia, de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Amados, se circuncisão significa arrependimento, regeneração, purificação, tudo se resume na justificação, apontando para o nosso pai Abraão, portanto aponta para a pactualidade. Será que o batismo também simboliza isto? E aqui eu vejo toda a beleza da visão pactual, da visão aliancista. Porque de fato o batismo, agora eu estou falando de batismo, também aponta para o arrependimento. Atos 2, verso 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo intimamente ligado ao arrependimento. Também simboliza a regeneração, como a circuncisão. Estou seguindo os mesmos itens que outrora coloquei com relação à circuncisão. Atos 22:16, sobre regeneração, diz: lava-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Não que o batismo físico tem poder para nos lavar dos pecados, ele simboliza a lavagem dos pecados, como a circuncisão apontava para a purificação do coração. Batismo também traz a ideia de pureza. Efésios capítulo 5, verso 26, quando Paulo fala sobre Cristo e a igreja, ele diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Mais uma vez, batismo aqui aponta para a purificação, como em Hebreus capítulo 10, verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração, que também é circuncidado, purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Que coisa linda! Por isso Paulo, ele diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que a circuncisão, ela ocorre no batismo. Por isso nós temos a justificação ligada ao batismo. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E em Tito capítulo 3, do verso 3 ao verso 7 diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar. Isso é banho, isso é água, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ele derrama água sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Por isso o batismo aponta para o pacto, o batismo, irmãos. Como Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 2, ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais no passado
Estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Aqui não está falando do batismo cristão aplicado, mas aponta para o batismo de Cristo. Assim como 1 Pedro capítulo 3, 18 a 22, falando de nosso pai Noé, ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, era a igreja de Cristo na época de Noé, tinha 8 membros. Ele diz: foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Apenas uma observação. Quando Pedro diz aqui, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, o que ele está fazendo aqui é novamente um contraste, dizendo: o batismo substitui a circuncisão. Meus amados, a circuncisão é muito mais do que nós imaginamos. Ao olharmos para ela com os olhos da aliança do Senhor com o seu povo, vamos entender que ela não está restrita a um povo do passado. Quanto à sua forma, sua prática, sim. Mas a essência alcança você. Porque você recebeu a circuncisão de Cristo na sua vida. É por isso que no Novo Testamento, quando se fala sobre a obra de Cristo, Paulo utiliza aqui a linguagem da circuncisão, porque ele mesmo vai trazer essa percepção. Depois, quando ele diz que o batismo substitui a circuncisão, verso 13, ele diz assim, olha o que Paulo diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os. Essa palavra removeu-os é uma palavra diretamente ligada à prática da circuncisão, inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você quer ver uma coisa interessante? Se Paulo no Novo Testamento ele usa a circuncisão como sinal desta regeneração, você sabia que no Velho Testamento se utiliza a figura do batismo? Sim, no Velho Testamento, sobre regeneração. Ezequiel capítulo 36, do verso 24 ao verso 28, preste atenção no que diz o profeta. É Velho Testamento. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, a terra de Cristo. Então aspergirei água pura sobre vós. Derramarei, essa é a linguagem do profeta. Ele diz assim: aspergirei água pura sobre vós. E como que ele vai mostrar essa atuação de Deus com relação a esta água pura sobre nós? Ele diz assim: e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito. Esse espírito é o espírito humano, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Essa linguagem, ela é comum para nós, mas não era tão comum para o Velho Testamento. E diz: e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais,
vós sereis o meu povo. A frase fulcral, central da aliança: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Como que Deus vai fazer tudo isso? De que maneira foi simbolizado pelo profeta? Então aspergirei, jogarei, derramarei água pura sobre vós. Por isso, irmãos, precisamos entender que a circuncisão tinha exatamente o mesmo peso do batismo. Um adulto só podia ser circuncidado se ele cresce, porque sem fé não adianta, porque a circuncisão vem após a fé, vem após este momento em que eu me rendo ao Senhor. Só que lá no Velho Testamento há uma ordem, que as crianças com 8 dias de nascidos deveriam receber a circuncisão. Como assim? Essas crianças não creem. Veja, irmãos, o mesmo peso do batismo hoje é o mesmo peso da circuncisão no Velho Testamento. É porque nós não entendemos isto. E a pergunta é: como batizar meus filhos se eles não creem? Irmãos, nós precisamos ampliar a nossa visão da aliança do Senhor. Essas crianças eram circuncidadas não para que fossem salvas, de jeito nenhum. Quantos no Velho Testamento que foram circuncidados eram ímpios e se afastaram do Senhor totalmente? Mas a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com o seu povo. É por isso que as nossas crianças, elas fazem parte deste pacto. É por isso que nós cremos que a presença delas no culto é uma ordem do Senhor. O culto solene. Porque o culto solene não é um momento de ensino, de aprendizado, não, é um momento de um encontro especial com Deus e o seu povo. Por isso, retirar as crianças do culto é um erro. E grave. Ora, se nós não entendermos o que diz Êxodo capítulo 10, versos 8 e 9, há destaque aí para uma parte desse texto. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor, temos que cultuar ao Senhor. Os animais vão, porque serão sacrificados no momento do culto. Todos. Por isso Êxodo capítulo 13, de 5 a 8 diz: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês, Páscoa. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos e levedados, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, a tua criança, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Deuteronômio 29, 10 a 15. Vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, e vossos meninos, e as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje se estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faça essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, que somos nós. Ainda em Deuteronômio 31, de 9 a 13, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi,
que levavam a arca do Senhor, e a todos os anciãos de Israel, ordenou-lhes Moisés, dizendo: a fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Josué 8,35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação. Essa palavra aqui, na Septuaginta, é traduzida por igreja, por toda a igreja de Israel, para as mulheres, os meninos, estrangeiros que andavam no meio deles. Me permitam ainda ler mais alguns textos. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 ao verso 5, depois 13 e 14. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação, mais uma vez aquela palavra, de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Esdras 10:1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Neemias 12:43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Joel 2:15 e 16. Tocai a trombeta, o shofar, em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, culto, congregai o povo, santificai, aquela palavrinha, traduzida por igreja na Septuaginta, a congregação, ajuntai os idosos, os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Estejam todos presentes. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ora, irmãos, se nós cremos que no Novo Testamento as cartas de Paulo deveriam ser lidas na igreja, vocês concordam com isso? Era para ser lida no momento de culto. As cartas de Paulo. Como ele escreveria Efésios capítulo 6, de 1 a 3, quando ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu sempre tenho dito, com certa ironia, claro, reconheço, que muitas igrejas hoje não poderiam aplicar isto, porque ao momento de se ler, filhos, obedecer a vossos pais, os filhos não estariam mais na igreja, estariam numa salinha à parte, junto com professores e professoras. O que eu quero dizer com isso, amados? Eu quero dizer que os nossos filhos estão debaixo do pacto do Senhor. Isso não tem nada a ver com a salvação pessoal, porque quantas pessoas convivem dentro da igreja e vão para o inferno? Não é isto, mas é estar debaixo do pacto do Senhor. E amados, os nossos filhos, sob nossa responsabilidade, que estão debaixo do pacto do Senhor, é algo muito sério, porque estar no meio do povo de Deus é desfrutar deste pacto, ainda que não convertido. Vocês querem ter uma prova disso? Paulo, lá em 1 Coríntios, perguntaram para ele: Paulo, como ficam as mulheres ou os homens que se converteram e o seu cônjuge permanece incrédulo? Porque ambos são uma só carne. Como ser uma só carne, um crédulo e um crente? O que Paulo responde?
Ele diz: não. O convívio do seu cônjuge com você traz sobre ele santificação, ele se torna apto a ser uma só carne com você, senão como seriam os vossos filhos? Amados, amados, retirar as crianças do culto é um crime contra a palavra do Senhor. Crianças, minhas crianças, ouçam isto, permaneçam no culto, porque é a vontade do Senhor. Agora, talvez tenhamos a mesma atitude de certos escribas e sacerdotes diante de Cristo. Lá em Mateus 21, de 15 a 16, diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, ou seja, as crianças, clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que essas crianças, esses meninos, essas meninas estão dizendo? Qual foi a resposta de Cristo? Respondeu-lhe Jesus: sim, estou ouvindo. Nunca lestes? Nunca lestes o Salmo número 8? Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito. Que coisa fantástica. Tiraste perfeito louvor. Mamãe, quando você está com seu filhinho aqui e ele chora, eu sei que às vezes tem que se ausentar para acalmá-lo e depois trazê-lo novamente, eu sei disto, mas quando nós ouvimos choro de criança no culto, Deus está suscitando o louvor destas vidas. Quando um bebezinho está presente, Deus está tirando o perfeito louvor, porque é o que a Escritura diz. Por isso os bebês devem permanecer no culto, por isso eles devem receber sobre si o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Quais são, por exemplo, no caso aqui, as aplicações que poderíamos trazer? Irmãos, em primeiro lugar, como Paulo nos mostra aqui, devemos preservar o que recebemos de Cristo. Devemos preservar aquilo que vem do Senhor, por isto, a importância dos nossos símbolos de fé. Eles não são mais importantes que a Escritura, eles decorrem da Escritura, mas é importante conhecermos a Cristo por meio da doutrina, ensinando os nossos filhos para que cresçam, se convertam e amem ao Senhor. Por isso Paulo deixa claro que Cristo deve ser tudo na nossa vida, tudo, como Ele o é nas Escrituras Sagradas, porque é Cristo que nos redime, Cristo nos salva, Cristo nos purifica, Cristo justifica, é Cristo que torna este pacto uma realidade sobre nós, e nós somos circuncidados com a circuncisão de Cristo Jesus. Por isso, todo crente convertido recebeu espiritualmente no seu coração a circuncisão de Cristo. E os ímpios, que não estão debaixo da adoração ao Senhor, são incircuncisos no seu coração, porque é Cristo. É por isto que o sinal externo deve ser aplicado sobre os nossos filhos. Na nossa confissão de fé, no capítulo 28, nos itens 4 e 5, dizem assim: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles o seja, devem ser batizados. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela,
que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são batizados. O que o nosso símbolo de fé está dizendo é o seguinte: primeiro, aplique o sinal da aliança sobre o seu filho, mas lembre-se, este sinal, como pregam erroneamente, mentirosamente, os de confissão romana, dizendo que o batismo tem poder em si para salvar, não salva, é um sinal, é um símbolo. Eu estou colocando sobre o meu filho não um instrumento de salvação, estou colocando sobre o meu filho um sinal da aliança de Deus com o seu povo. É tão simples. É tão simples. Porque é o sinal externo. Por isso eu quero convidar agora todo o conselho a vir aqui, os presbíteros presentes, e nós traremos agora os nossos filhos para o batismo, e eu convido todos os pais para que tragam seus filhos para o batismo. Vamos orar, amados. Convido todos a ficarmos de pé. Vamos orar ao Senhor, e louvado seja Deus, quando nós vemos uma cena como esta, nós lembramos como foi exposto na palavra do Senhor nesta noite, a continuidade do povo de Deus desde o Antigo Testamento, e nós fazemos parte dessa história linda, construída pelo nosso Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai bendito, porque nesta manhã podemos ver os filhos da aliança recebendo o sinal do pacto do Senhor. E o Senhor encha de sabedoria os seus pais, para que conduzam os pequeninos nos teus caminhos, para que os leve até Cristo Jesus, para que um dia nós os vejamos aqui, Senhor Deus, professando a sua fé publicamente, dizendo: agora não é pelos meus pais, mas agora eu tenho plena consciência do que Cristo fez por mim naquela cruz. Assim nós oramos, Pai bendito, por cada pequenino, e oramos pelos seus pais, para que sejam instrumentos de graça do Senhor sobre a vida deles, e os conduzam assim, e que os filhos dos seus filhos recebam também este sinal, Pai, da aliança do Senhor até que Cristo volte. Nós oramos, Pai bendito, pela exposição da Tua palavra, pela fiel exposição, pelo quanto ela nos edificou, nos trazendo a memória, nos edificando a vida sobre o Deus que sustenta a aliança, o seu pacto com os seus filhos. E assim nós te louvamos, Pai. E o Senhor nos fortaleça cada dia, que o Senhor derrame cada dia da sua graça sobre nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, queridos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.